Muito bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João capítulo 19. João capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. É o último instante de Jesus fisicamente. Quando eu falo fisicamente antes da sua ressurreição, antes da sua morte e ressurreição. Jesus está na cruz e ele agora está dando as suas últimas palavras. E a Bíblia nos diz, no livro de João capítulo 19, do 28 ao 30: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Santo Deus e Pai, nos fale e nos edifique com essa palavra nesse momento, ó Pai, que sejamos realmente impactados com a experiência, com os ensinos de Jesus, enquanto esteve aqui na terra fisicamente. Obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Todos nós sabemos que a Páscoa, ela foi instituída lá atrás, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, os judeus, estavam como escravos para os egípcios. Diante daquela situação e do clamor do povo, Deus levanta Moisés, e Moisés agora é o representante de Deus aqui na terra para conduzir o povo até a terra prometida. Moisés sabia que não era fácil o que ele iria fazer, e Deus o envia a falar com Faraó. Ao falar com Faraó, Faraó endurece o coração e não permite que o povo de Deus saia daquele lugar e vá adorar o Senhor no deserto e consequentemente vá até a terra prometida. Deus estabelece 10 pragas, e a 10ª praga era que haveria a morte dos primogênitos. Todo o primeiro filho de cada família iria morrer, mas especialmente o povo de Deus teria seus filhos poupados, porque eles deveriam sacrificar um animal, e o seu sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse no cumprimento da última praga, a casa que tivesse aquele sangue, representando o sangue do cordeiro que seria derramado por mim e você, aquela família tivesse o primogênito poupado. E assim se fez. Naquela noite eles celebraram a Páscoa, que significa passagem de uma condição de escravos, passagem, no nosso caso, de uma condição de pecador para uma condição de filhos e filhas do Senhor. Jesus, ele vem como um bom judeu e ele continua celebrando a Páscoa. A Páscoa era uma lembrança da ação extraordinária de Deus lá no Egito. E Jesus está com seus discípulos e está celebrando a Páscoa, e Jesus fala a respeito do que ele teria que enfrentar, e ao enfrentar aquilo, a morte, Jesus promete também que ele ressuscitaria. Mas antes, Jesus, ele fala com seus discípulos e ele diz, pega o pão, e ele diz: esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele diz que da mesma maneira ele tomou o cálice ali estava o vinho, e ele disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós, é o sangue da nova aliança. Isso significa que não precisaria ter mais qualquer tipo de sacrifício, de qualquer tipo de animal, porque Jesus Cristo viria para ser o sacrifício de toda a humanidade. Ele se entrega e ele instrui a igreja, e o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso,
que nós devemos continuar celebrando a ceia do Senhor até que Ele venha. Nós celebramos a nossa ceia no domingo passado, online, e assim deve ser. Mas o momento de vida de Jesus, o momento da crise que Jesus enfrentou antes da sua crucificação, o momento da sua crucificação, a morte e a sua ressurreição, nós chamamos de semana pascual, ou seja, é o momento que nós estamos celebrando a Páscoa. Não precisamente significa que foi exatamente nesses dias, mas o mais importante não é exatamente o dia, mas é trazer à memória o que Jesus Cristo fez por mim e por você. E o texto que nós lemos agora aqui é Jesus meio que no meio da conclusão onde Deus estaria estabelecendo a sua vontade. E o texto que nós lemos nos mostra que ao morrer, queridos, naquela cruz, Jesus ele compreendeu que a vontade de Deus estava sendo cumprida. Estava sendo cumprida porque tem a promessa do Senhor quando Ele envia Jesus como Salvador aqui na terra. Jesus ele investe tempo precioso da sua vida para ensinar, instruir, formar discípulos. Jesus Cristo ele se entrega e ele sofre, é açoitado, carrega uma cruz que não lhe pertencia, mas era nossa, morre. E aí nesse momento de morte, ele entendia que a vontade de Deus estava sendo cumprida. E depois vem uma outra parte da vontade de Deus, que é a ressurreição. E que no domingo de Páscoa ele ressuscita, como ele havia prometido. Queridos, eu entendo que a vida de Jesus me inspira a acreditar que nós devemos viver até a vontade de Deus ser cumprida completamente em nossa vida. Quando ele fala, está consumado, está pago, no grego esse é um termo que nos lembra uma expressão contábil, que diz que está completamente pago, não há qualquer tipo de pendência. E quando Jesus ele diz, olha, está pago, ele está falando a respeito dos meus e dos seus pecados. Então, queridos, diante dessa experiência, dessa última semana de Jesus, eu queria trazer como um tema para a nossa mensagem hoje as 3 lições da Páscoa. Quais são as lições que eu e você, queridos, precisamos compreender para continuarmos vivendo segundo a vontade de Deus e tendo Jesus como nosso maior e melhor exemplo de vida? A primeira lição, ela antecede a sexta-feira. A primeira lição é servir a Deus exige sacrifício. Quando eu sirvo a Deus, eu preciso entender que Deus exigirá da minha vida e da sua vida sacrifício. Quando nós pensamos em sacrifício, geralmente a gente sempre pensa do lado doloroso, mas também tem um lado doloroso. Mas sacrifício é um presente, era algo que era entregue ao Senhor. Desde o Antigo Testamento, as pessoas entregavam ao Senhor os seus sacrifícios, não é como um presente. Então a primeira lição que eu tenho é: servir a Deus exige sacrifício. E aquilo que antecedia a sexta-feira, Jesus precisou mostrar isso com a sua própria vida. E qual foi o sacrifício que Jesus me ensina e ensina você também, que nós devemos viver como cristãos? Queridos, esse sacrifício representa a falta de valorização. Deus enviou Jesus não para uma missão fácil, mas para uma missão possível.
E entenda que servir a Deus não é uma missão fácil, mas é uma missão possível. Jesus, sendo filho de Deus, ele não recebeu dos judeus e das pessoas o devido valor. Até mesmo na cruz do Calvário, ao pedir água, lhe colocam vinagre. Ele nos ensina que o sacrifício que eu e você precisamos experimentar exigirá de nós uma atitude de continuar servindo mesmo quando eu não seja devidamente valorizado. E queridos, é interessante que ministério pastoral e qualquer ministério de liderança tem disso. Em uma hora as pessoas estão, que bom pastor, que bom ministério do Senhor, tal. E uma outra hora, não concordo, não sei o que, tal. Tem essa coisa. Às vezes aquela mesma pessoa que estava ali com você, isso aí mesmo, tudo bem, de repente está completamente contrária. Mas a vida é assim mesmo. Você como pai, como mãe, experimenta talvez isso dentro da sua casa. E um dia o seu filho, eu te amo, você é o pai mais lindo, a mãe mais linda. E no outro dia o filho está dizendo assim, eu não gosto do senhor, não gosto da senhora. A lição da Páscoa é que servir a Deus exige sacrifício. E às vezes, nesse sacrifício, eu não serei valorizado. Jesus está na cruz, no ápice do seu sacrifício, e mesmo ali, ele não foi valorizado. Esse sacrifício exige até se submeter à traição. Pedro e Judas. Pedro nega Jesus, Judas o nega ao traí-lo e entregá-lo aos seus inimigos. Naturalmente a Bíblia diz que Jesus ele se entregou, mas a atitude de Judas foi como se aquilo tivesse acontecido porque ele decidiu trair Jesus. Querido, servir ao Senhor exige estar preparado para ser traído. Pessoas que talvez eram comprometidas, estavam com você, em um outro momento podem não estar, ou ao contrário, podem se colocar como inimigos ou inimigas suas. Jesus experimentou a traição, a falta de valorização, mas Jesus também entendeu que servir ao Senhor representa um sacrifício de ser maltratado injustamente. Quando nós tomamos uma decisão errada, é até compreensível que uma ou outra pessoa nos maltrate, fale mal, nos persiga e faça uma série de coisas contra a nossa vida. Mas quando nós estamos servindo a Deus da maneira correta, sem contrariar a palavra, às vezes, como a própria Bíblia aqui mesmo está dizendo, cumprindo como Jesus cumpriu, está tudo consumado. Jesus ele é maltratado injustamente. Às vezes nós temos até motivos, nós damos até motivos para que as pessoas tenham essa atitude que não deveriam ter, mas Jesus não tinha motivo algum. Então servir a Deus exigirá de você, querido, querida, uma disposição em até ser maltratado injustamente. Você dá o seu melhor, mas o outro não vê isso. Você investe tempo, investe dinheiro, investe a vida, mas as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso. E a Bíblia nos diz que se eu quero aprender, uma das lições da Páscoa é sirva sacrificialmente, e isso implicará em você até ser maltratado injustamente. Quantas pessoas ao pregar o Evangelho nas suas próprias casas, elas são maltratadas, elas são discriminadas. Deus está dizendo para você, eu sei o que você está passando, eu sei o que não é ser valorizado entre os da própria família. Jesus sabia isso porque o povo judeu era um povo patriarcal, era uma família, apesar de terem núcleos familiares, mas era como se fosse uma família só. Jesus sabia o que era ser maltratado até pelos seus, injustamente.
Servir a Deus exige sacrifício, e esse sacrifício implica também em ficar solitário. Quantas e quantas vezes Jesus não precisou estar sozinho, orando, intercedendo? Quantas e quantas vezes Jesus não experimentou, especialmente nos seus últimos dias aqui na terra, quando ele vai para o Getsemane orar sozinho, enquanto isso ele deixa os seus discípulos, eles dormem, possivelmente de cansados que estavam, e Jesus volta e encontra eles dormindo, e a solidão inunda o seu coração. Queridos, no ministério pastoral, eu já me senti em muitas situações muito sozinho. Sentimento de solidão, de que existem muitas pessoas em sua volta, mas a percepção que você tem é que você está sozinho. E quando tem aquela decisão que você precisa tomar como pastor, como líder, e você precisa assumir as consequências disso sozinho. Jesus, ele experimentou essa solidão quando estava lá no Getsemane orando, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas como o Senhor quer. Ele estava ali sozinho. Os discípulos estavam, mas não estavam dormindo, e ele ali sozinho. Jesus está na cruz do Calvário, ele está carregando a sua cruz sozinho. Jesus, ele está preso naquela cruz. E uma das frases emblemáticas de Jesus é: Deus meu, por que me desamparastes? O sentimento de Jesus era um sentimento de solidão ali na cruz, porque ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Porque Jesus entendia que servir ao seu Pai exigia sacrifício, e um dos sacrifícios é ter esse sentimento de que, como se Deus não estivesse com ele naquele momento, porque o pecado gera isso no nosso coração. Sacrifício exige uma entrega completa. Jesus carregou uma cruz que não lhe pertencia. Quando nós nos comprometemos como Jesus a servir a Deus, haverá situações, queridos e queridas, que nós às vezes precisaremos carregar a cruz do outro. E quando eu falo carregar a cruz, não é contrariando aquilo que a Bíblia diz, que cada um deve tomar a sua cruz e seguir. Carregar a cruz do outro significa muitas vezes sofrer uma consequência que você não deveria estar sofrendo, mas por amor ao outro você se submete. Carregar a cruz do outro Deus espera que cada um se comprometa, servindo a Deus com seus dons, seus talentos, mas às vezes não tem alguém que faça, então você faz o seu e precisa fazer de uma outra pessoa. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida ministerial, mais ligada à questão pastoral, eu estava no seminário e eu fui liderar uma congregação batista em São Lourenço, a congregação onde eu fui ordenado. E no sábado nós tínhamos uma reunião, e a reunião era um estudo bíblico que eu fazia eu tinha 19 anos de idade. Eu saía do Recife, pegava um ônibus 80 quilômetros até esse lugar, e eu ia ter uma reunião com 6 senhoras. E eu lembro que quando eu cheguei, aquelas senhoras olhavam para mim dizendo assim: o que é que esse menino veio fazer aqui? E eu sentava com elas e começava a estudar a palavra com elas. No domingo de manhã, nós tínhamos um trabalho com as crianças. E quem era o tio das crianças? Eu. E no domingo de manhã, as irmãs da igreja não podiam vir porque o marido delas, ou os familiares, vinham da pescaria no domingo de manhã e traziam peixes, mariscos, e eles precisavam e elas precisavam cuidar com eles. Queridos, por muito tempo, sem que fosse meu dom, sem ter sido chamado especificamente para isso,
eu cuidei numa escola bíblica com crianças, por muitas vezes, mais de 60 crianças. Porque no interior, o bicho que tem a criança. Quando eu vinha no domingo, que eu descia do ônibus, querido, o ônibus descia, como se, a igreja aqui, como se o ônibus descesse ali na rodoviária, as crianças já estavam me esperando. E eu ia para a congregação e segurando na minha mão, e deixa eu levar sua bolsa, e tal, e aquela coisa toda, com uma grande expectativa. E eu pensando assim, meu Deus, eu não tenho capacidade para cuidar bem dessas crianças como o Senhor espera. Queridos, era criatividade, era muita coisa que tinha que fazer, pegava uma história da Bíblia e perguntas para eles, e era uma coisa assim, quem trabalha criança sabe o que é isso, aquela diversão, mas ao mesmo tempo aquele trabalho. E eu fazia assim, para tentar organizar, meninas de um lado, meninos de outro. E por que eu fazia isso? Porque eu precisava ocupar o lugar de uma pessoa que ainda não estava desenvolvendo aquela função. Servir a Deus exige sacrifício. Às vezes de fazer uma coisa que eu não tenho toda a aptidão para fazer, mas eu faço por amor a Deus. Servir a Deus exige sacrifício de confiar nas promessas de Deus. Jesus estava ali confiando plenamente de que estava cumprindo a vontade de Deus. Como é bom quando a gente cumpre a vontade de Deus, nós somos reconhecidos. Como é bom nós cumprimos a vontade de Deus quando tem pessoas que cooperam conosco. Como é bom cumprir a vontade de Deus quando tem pessoas fiéis até o fim. Isso é maravilhoso. Mas Jesus não tinha isso o tempo todo. Aliás, os últimos dias da sua vida, foi o que menos Jesus teve, foi isso. Pessoas ao seu lado, pessoas cooperando com aquilo que ele estava fazendo. Mas Jesus tinha a consciência de que uma das lições que ele deveria deixar para a igreja era crer na promessa daquele que lhe enviou. Fazia parte da história de Jesus sofrer aqui, fazia parte da história de Jesus abrir mão da vida terrena, fazia parte da promessa do Senhor que Jesus passasse pelo Calvário e pela cruz. Queridos, às vezes nós precisamos ter fé. Às vezes nós precisamos ter esse compromisso para continuarmos honrando e servindo a Deus até que a promessa dele seja cumprida completamente na nossa vida. Quando Jesus diz, está consumado, ele está dizendo assim, a minha parte como Salvador está concluída. Os pecados foram pagos. A outra parte seria entregar a vida e ressuscitar. E a segunda lição da Páscoa é: servir a Deus exige fé. Servir a Deus exige fé. Por quê, pastor? Exige fé, e aí nós estamos pensando agora da sexta-feira para o sábado agora. E servir a Deus exigia de Jesus fé, para não perder de vista o foco da missão dele. Jesus estava vivendo na sexta-feira, mas a cabeça dele, certamente, vinha pensamentos a respeito de traição, de dor, de solidão, e de tantas outras circunstâncias dolorosas na vida dele. Às vezes a gente olha isso, é como se fosse um filme de ficção, que é algo produzido por Hollywood. Não, foi real. Jesus Cristo está ali, nesses dias, se entregando, mas não perdendo de vista o foco da sua missão. Às vezes, queridos, uma traição, uma dor, a solidão, a falta de elogio, nos leva muitas vezes a pensar em desistir. Mas a maturidade da vida nos ensina que
O meu compromisso não são com essas coisas que podem vir ou não, mas o meu compromisso é com aquele que me escolheu para desenvolver essa missão. Então Jesus, ele tinha consciência de que ele precisava continuar crendo de que estava fazendo exatamente tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para que ele pudesse viver. A cruz fazia parte, a traição fazia parte, os açoites e todo o mal que fisicamente lhe atingiu e emocionalmente fazia parte. Ele precisava de fé e servir a Deus exige fé para ser fiel no limite das minhas forças e no limite das forças de Jesus. Fisicamente, como homem, Jesus estava no limite das suas forças. Ao dar o seu último suspiro, ele estava mostrando que fisicamente estava no limite das suas forças. Escute uma coisa, queridos. Sabe quando é o limite das suas forças espirituais? É quando você está pensando em desistir. Quando você está pensando em deixar de fazer algo que Deus está fazendo no teu coração queimar, dizendo não desista. Que Deus está te estimulando a continuar crendo, a continuar dependendo dEle, mesmo quando tudo parece que Ele te abandonou. Continue firme. Quando Jesus ele chega para Deus, e eu quero lembrar vocês quem era Jesus para Deus. Jesus era o Filho amado em quem trazia alegria o coração de Deus. É isso que ele declara quando Jesus está sendo batizado. E nos últimos instantes da sua vida aqui terrena, Jesus vai fazer uma das suas últimas orações, e ele diz: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, que eu não morra, passa de mim esse cálice, se for possível, mas não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Naquele último instante, aquele filho que só trazia alegria ao coração do Pai, precisaria enfrentar mais um momento doloroso em sua vida. Então, querido, quando você estiver pensando em desistir, lembre de Jesus. Jesus, no Getsêmani, ele compreendeu que a missão dele não é ser, no sentido, numa perspectiva de viver momentos felizes o tempo todo, mas o momento mais feliz na vida de qualquer cristão é a consciência que ele tem de estar cumprindo a vontade de Deus. Precisava de fé para crer durante o silêncio. Não somente ele, mas a igreja. O sábado, Jesus tinha morrido, ele tinha sido colocado em um túmulo, mas aquele sábado era o sábado de silêncio. Era o sábado onde o mal pensou que venceu a Deus. Era o sábado onde o governo romano imaginou que tinha destruído aquele que era o Filho de Deus. O silêncio. Não havia uma manifestação de Deus, extraordinária de Deus. E os discípulos precisavam esperar o cumprimento da promessa. Queridos, é muito difícil, às vezes, enfrentar situações e termos a percepção como se Deus estivesse em silêncio. Mas até no silêncio, Deus está nos instruindo. Talvez você diga: pastor, eu tenho orado, tenho colocado diante do Senhor, e Deus parece que está em silêncio. A irmã Cassiane já disse: quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O silêncio daquele sábado era o prenúncio de uma celebração que viria no domingo. O silêncio entre a morte e a ressurreição era a posição de fé que nós precisamos ter. Porque sempre quando estamos entre dar o primeiro passo e chegar ao lugar prometido, Deus sempre esperará de nós um passo de fé.
É o silêncio de Deus quando Abraão recebe de Deus a missão de levar o seu filho como um sacrifício, e entre levar o seu filho e sacrificar o seu filho, Abraão não ouviu uma voz, mas Abraão creu que haveria um momento em que o silêncio de Deus iria ser quebrado e o sacrifício iria ser apresentado. Ele não precisou sacrificar o seu filho. Meu querido, minha querida, talvez você esteja dizendo: pastor, tem sido tão difícil servir a Deus, tem sido tão difícil confiar no Senhor nesse momento. Escute uma coisa: servir a Deus exige fé, e a fé exige que você continue fiel, mesmo quando aparentemente Ele está em silêncio. No livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e aquele dia era o tempo para o silêncio. Jesus não estava mais para falar, Jesus não estava mais entre os seus discípulos, Jesus não estava mais comendo, Jesus não estava mais fazendo milagres, porque Jesus estava preparando o maior dos milagres. Quando nós aprendemos a esperar em Deus, certamente nós seremos recompensados com bênçãos maiores do que a gente já experimentou. Exigia fé de Jesus para compreender que não é como eu quero, mas como Deus quer. E aí, queridos, essa sexta, esse sábado dói demais. Dói passar pela cruz, dói ser humilhado, dói ser abandonado, mas dói quando Deus diz não. Ah, quantas e quantas vezes você não já orou, eu não já orei, e a gente esperava Deus dizer sim, Ele disse não. E a gente pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Eu tenho feito tudo certinho, eu tenho servido a Deus, eu tenho dado o meu melhor. Não é pelo que você não tem feito, é porque Deus tem um plano melhor. Às vezes o plano melhor aparentemente parece que implica em ser melhor para os outros, porque para mim não é. Imagine, eu no lugar de Jesus, assim, é bom para os outros, vão ficar salvos. Agora eu vou passar pela cruz, eu que vou ser humilhado, lá no ápice da minha dor, no limite das minhas forças, ainda vai ter um ladrão que vai zombar. Escute uma coisa, queridos, a Páscoa me ensina que para servir a Deus exige fé, como Jesus, o próprio Filho dele, teve, para compreender que não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. Então, se o que você pediu a Deus, Deus disse que não, aceite, porque não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. Mas o jeito que Ele quer sempre será o melhor para nós. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não erra. Então a Páscoa me ensina que Jesus é o meu maior exemplo de fé. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em último lugar, queridos, escute uma coisa. A Páscoa, a terceira lição é que servir a Deus exige um contínuo comprometimento. Não é um comprometimento só quando as coisas estão bem, mas é um comprometimento completo. Jesus Cristo, Ele sabia que a crucificação fazia parte do plano do Senhor, mas que ao morrer, o seu compromisso não estava encerrado, era preciso ressuscitar. E era preciso, como é até hoje, continuar perdoando os pecadores e salvando essas pessoas. Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a prova de que Ele continua nos salvando, Ele continua nos perdoando, Ele continua nos ajudando a vivermos uma vida segundo a vontade plena e soberana do nosso Senhor.
Essa terceira lição exige um comprometimento contínuo, porque Jesus é o meu maior exemplo. É como se Jesus dissesse: não, agora eu já ressuscitei, eu vou tirar férias, agora não tenho mais o que fazer. Não, Jesus precisa continuar perdoando os meus pecados, e às vezes os piores pecados que eu poderia imaginar que cometeria. Eu estou falando de um Jesus que, morrendo na cruz, passando tudo que ele passou, ele precisa continuar perdoando a sua traição com sua esposa, com seu esposo. Jesus precisa continuar perdoando a sua desonestidade com as outras pessoas. Jesus precisa continuar perdoando as suas mentiras com as outras pessoas. Jesus precisa continuar perdoando a sua falta de comprometimento com o reino de Deus. Jesus precisa continuar perdoando a sua falta de estímulo em ganhar a sua família para Cristo. Jesus precisa continuar perdoando a sua falta de estímulo de congregar e celebrar o Senhor junto com a igreja. Jesus precisa continuar perdoando, querido, todos os meus pecados, porque vez por outra nós estamos escorregando e desobedecendo a Deus. Isso é um comprometimento contínuo. Jesus não se descomprometeu quando tudo aparentemente estava bem, porque há pessoas assim. Quando tudo está bem, agora eu vou aproveitar. Agora eu tenho um salário que eu gostaria de ter, agora eu tenho uma casa que eu gostaria de ter, agora eu tenho dinheiro para viajar como eu gostaria, agora eu tenho dinheiro para investir, agora eu vou aproveitar, agora eu tenho o emprego dos meus sonhos, agora eu tenho isso, tenho aquilo, e aí a gente vai se afastando daquilo que deveria ser o alvo principal. É aquela pessoa que é altamente comprometida, mas que quando tudo está bem na sua vida, ela se descompromete e agora ela vai comprometer-se somente com ela. Ela se compromete com a sua vida financeira, se compromete com tudo que envolve o eu dela. Houve momentos extraordinários na vida de Jesus. Um pouco antes das pessoas pedirem para soltar Barrabás, Jesus entra como um rei, é celebrado como um rei. A Bíblia diz que eles queriam tomá-lo, né? Mas Jesus entendia que aquele não era o momento. Nem nesse momento Jesus Cristo perdeu o seu compromisso. Ele não perdeu o seu compromisso quando as coisas aparentemente estavam ruins. Nas traições, na solidão, na crucificação, no abandono, na falta de valorização dos próprios irmãos judeus, povo judeu. Jesus, ele continuou comprometido, porque servir a Deus exige um contínuo comprometimento. Eu não posso pegar, pastor, eu vou pegar isso aqui e soltar quando eu achar que, não, cansado. Não, eu não quero mais não. Algumas pessoas acham que pastor nunca pensou nisso, né? Ou às vezes as pessoas pensam que a gente não passa por isso. Mas, meus irmãos, tem dia que a gente acorda e escuta no WhatsApp palavra de alguém que poderia dizer: pastor, eu estou orando pelo senhor, pastor, não, é assim, é trazendo um problema como assim, e a culpa é do senhor. A minha esposa se desviou e a culpa foi do senhor, porque não visitou ela. E aí, meus irmãos, as vontades às vezes que dá um chute assim, eu vou fazer igual a Pedro, eu vou voltar a cuidar de peixe. Mas lá dentro, Deus, ele continua estimulando a minha vida.
e Ele continua estimulando a sua vida. Quando você vai pregar o Evangelho, às vezes para pessoas que são tão queridas, e elas dizem não, e Deus continua te estimulando. Não desiste dessa pessoa, não abandona teu ministério, não abandona a tua fidelidade. Quando você é fiel, quando você honra o Senhor no seu trabalho, e você vê outras pessoas que não honram prosperando, Deus dizendo assim, não importa, essa prosperidade deles vai acabar, essa prosperidade deles só dura enquanto eles estiverem aqui na terra, mas a tua fidelidade, meu filho, minha filha, se estenderá para toda a eternidade. Escute uma coisa, meu irmão, quando tiver vontade de chutar o pau da barraca, quando tiver vontade de desistir de tudo, quando você se sentir injustiçado, Jesus está olhando para você como olhou para mim, Ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu te compreendo, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu sei a dor que está no seu peito, mas escute uma coisa, eu venci tudo isso, e eu habito em você através do Espírito Santo, e a missão não é fácil, mas é possível. Escute uma coisa, igreja querida, quando você pensar em desistir, lembre que na Páscoa, Jesus nos deu uma lição, e a lição é, continue comprometido, mesmo quando todos estiverem descomprometidos, continue sendo fiel, mesmo quando a infidelidade crescer, continue amando ao Senhor, mesmo quando as pessoas abandonarem Jesus, abandonarem o Senhor. Jesus ressuscitou para provar que Deus cumpre o seu compromisso. Jesus ressuscitou para provar que Ele cumpriria o seu compromisso, que Ele não desistiria no meio do caminho. E eu quero dizer para você, meu irmão, não desista. Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração, mas não desista daquilo que Ele tem feito queimar na sua alma, no seu coração, no seu espírito. E tem coisas que não é uma palavra de um pastor, não é uma palavra de outra pessoa, mas é o Espírito Santo falando dentro de você. E todo mundo às vezes até pensa, meu irmão, como é que você continua insistindo nisso? Eu continuo insistindo nisso porque há um calor dentro de mim, há uma determinação espiritual, sempre dizendo, o caminho é esse, continue firme. Jesus, ele estava caminhando para a morte, mas Deus estava dizendo para Jesus, o caminho é esse. Jesus estava deitado na cruz, pregos entrados nas suas mãos, e Deus está dizendo, o caminho é esse, meu filho. Jesus estava na cruz pedindo água, e as pessoas deram vinagre, e Deus continuou dizendo, Jesus, o caminho é esse. Jesus estava no sepulcro, e Deus continuava dizendo, Jesus, o caminho é esse. Jesus ressuscitou, e Deus continuou dizendo, Jesus, o caminho é esse. Jesus continua perdoando o meu e o seu pecado, e Deus continua dizendo a Jesus, o caminho é esse. Jesus ressuscitou para provar que Deus cumpre o seu compromisso. A pergunta que eu faço para você é, você cumpre o seu compromisso? Porque, queridos, é lindo demais a gente dizer, nossa Senhor, obrigado, o Senhor é tão fiel. É verdade, mas você tem sido fiel? Você tem sido fiel aos dons e talentos que Deus colocou em você? Você tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas? Você tem sido fiel na sua santidade? Você tem sido fiel no seu alimento pela palavra? Você tem sido fiel no seu relacionamento com Deus através da oração? Qual é o seu compromisso com Deus para esse ano de 2021? Meu irmão, para muita gente, o ano de 2020 passou, e a única coisa que eles souberam dizer foi, Senhor, obrigado porque eu não morri, mas também não salvei ninguém, mas também só protegi a minha vida, porque espiritualmente eu estou arruinada. Jesus não ressuscitou, querido, para que eu e você tivesse uma vida medíocre. Jesus não ressuscitou para que eu e você tivesse uma vida que passasse despercebida. Jesus não ressuscitou para que eu e você ficássemos sentados em uma cadeira, sentados, salvos e satisfeitos. Jesus não ressuscitou para que eu e você continuasse uma vida religiosa como os judeus infelizmente continuaram. Jesus não ressuscitou para que você tivesse uma vida de qualquer jeito. Jesus ressuscitou para que você, como ele, como o leão da tribo de Judá, você também tivesse essa mesma determinação, esse mesmo vigor, essa mesma alegria de servir a Deus de todo o seu coração, queridos. O compromisso de Jesus, o comprometimento contínuo de Jesus me ensina que eu não devo parar, mesmo em
tempo de pandemia, que eu não devo parar mesmo em tempo de perseguição, que eu não devo parar mesmo em tempo em que as coisas estão muito boas na minha vida. Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho um problema financeiro, eu não tenho um problema de saúde, eu não tenho um problema familiar, eu não tenho um problema de nada, querido, é porque a graça de Deus está sobre você. Então você não está tendo problema de nada. É tempo de você servir a Deus, é tempo de você honrar o Senhor, é tempo de você declarar com a sua vida que a sua maior alegria é se entregar diariamente pelo Senhor. Esse primeiro culto, essa retomada que nós estamos tendo hoje, é para que você lembre que a Páscoa representa a vida de um homem que se sacrificou fisicamente, que se sacrificou na sua obediência, a vida de um homem que me inspira a continuar servindo a Deus, mesmo quando as pessoas não estão cooperando comigo, servindo a Deus mesmo quando as coisas não estão boas para mim, servindo a Deus mesmo quando tem um risco iminente de sermos às vezes até contaminados. E se assim for da vontade de Deus, eu espero que não. Minha oração é: Senhor, nos livre dessa enfermidade, nos livre desse vírus. Se o Senhor nos chamar, se nós estamos preparados para encontrar Jesus, para receber Jesus nas nossas vidas, meus irmãos. O problema não é ter medo, o problema não é ter receio, o problema é deixar que isso te impeça de ser o filho que Deus quer que você seja. O problema é que isso te impeça de ser o servo e a serva que Deus espera que você seja. O problema é você permitir que as circunstâncias da vida levem você para um lugar em que Deus nunca escolheu para você estar. Deus nunca escolheu uma igreja para estar à margem. Deus sempre escolheu a igreja para estar agindo e avante. É por isso que ele diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja avança e o inferno, ele tenta se defender. Mas o apóstolo Paulo nos diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo.